programa Cidade Aberta, segunda edição, começa a partir de agora aqui na nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. Estamos no canal 14 para toda a região de cobertura Farroupilha. Ainda também estamos no aplicativo de celular e também no nosso site. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas sobre os assuntos do momento. E hoje, o nosso convidado é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Me diz uma coisa, Senair, tu esperavas uma recepção tão calorosa, tão ardente para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em solo gaúcho, na região de Bagé? Eu esperava um calor um pouquinho maior. Quando eu era jovem, o pai às vezes ameaçava. Olha que eu vou te esquentar o lombo. Eu vou te esquentar o lombo. Ou seja... Olha que eu vou te esquentar as pernas. O rabo de tatu, o mango, o relho. Eu achei que a sociedade gaúcha, como uma maioria, não aceita. Historicamente, o Rio Grande do Sul sempre destoou. E assim, sempre rechaçou esse tipo de político, esse tipo de pessoa que faz e diz que não faz. A gente percebe pela experiência quando uma pessoa está mentindo. E a gente percebe claramente que alguns petistas, eu não quero generalizar, por isso eu falo alguns, porque eu tenho amigos aqui em Farroupilha, que a gente conversa e eles admitem, realmente teve problema, realmente é uma verdade. Quer dizer, pessoas idôneas, tem alguns que são líderes partidários que por obrigação não admitem. Mas é uma obrigação, porque são, vamos dizer assim, lideranças. Você não pode, sendo uma liderança, trair os seus liderados que acreditam em você e acreditam num projeto. É muito difícil. Mas uma certa maioria que eu vejo a nível nacional, prova está que de 40 e tantos candidatos que o Rio Grande do Sul colocaria pelo Partido dos Trabalhadores, se eu não me engano, são 11 nessa próxima eleição. Você vê um Pepe Vargas, que é presidente do partido aqui no Rio Grande do Sul, não vai a federal, vai a estadual. E já houve uma gritaria da Denise Pessoa, vereadora de Caxias do Sul, que esperava ser a vez dela ser candidata a deputada estadual. Sim. Já ela criticou abertamente o Pepe Vargas por ter tirado o lugar dela, porque ele se elege, ela não. Olha lá se ele se elege, acho que sim, por ser o presidente do partido. Agora, a verdade é uma só, o Partido dos Trabalhadores diluiu. Prova disso é a própria popularidade. Sim, prova disso é a própria popularidade do Lula. Mas ele está com 36 na frente. Sim, mas tem mais 20 candidatos disputando os outros votos. Então, mesmo que sejam pesquisas eleitorais, 36 é o PT, é o que sobrou. De 83 veio para 36. Mas com 36, se dividirem todos os outros votos, é claro que vai continuar na frente. Agora, em ser eleito presidente, independente se vai ser preso, independente se não vai ser preso, se a candidatura vinga ou não, independente disso, com 36 não se elege. E a tendência do ex-presidente Lula de aumentar o seu percentual de intenção de voto é muito difícil. Eu acredito que a tendência seja recuar, cair. Até porque... Acho que pode aumentar o percentual de votos Bolsonaro, Alckmin, outros candidatos que virão por aí. Agora, não vejo que o Lula tenha capacidade de aumentar a sua densidade eleitoral. Eu posso estar enganado. Agora, o Lula não passa dos 36. Eu acho que recua. Bateu no teto. Porque os petistas, esses que pensam que o Lula é santo, acreditam e juram que ele é santo. Sim. Porque é uma religião. De mãos e pés juntos. Até porque, se a gente analisar com calma, friamente, quem está nesses apoiamentos ao Lula? Quem estava lá presente? De um lado, os fazendeiros, peões de fazenda, o MST do outro lado, né? E houve um confronto lá em Bagé, houve confronto, pedras no ônibus do Lula, o pessoal do PT sendo arrancado bandeira das mãos, até uma senhora estava com a bandeira na mão, veio um cara e arrancou. Quer dizer, houve tumulto, essa é a verdade. Agora, há um clima de provocações há muito tempo. O próprio Stedley vem provocando há algum tempo. Agora, eu pergunto ao senhor e à senhora que está me assistindo, com a maior tranquilidade, se você pegar e der um lote de terra, escolha alguém do MST,
escolha uma turma, vá lá e escolha uma turma, e dê um pedaço de terra, volte lá daqui 6 meses, dê todas as ferramentas, todo o apoio. Você acredita que isso vai acontecer? Você acredita que eles vão trabalhar? Eu não acredito. E temos experiências provadas por um farroupilhense que trabalhava no Banco do Brasil, e ele ficou de diretor de uma experiência no Pará, no interior do Pará, onde ele coordenava o pagamento, através do Banco do Brasil, dos assentados. Todos os que foram assentados, lá não tem nenhum. Logo foram desassentados. E eles tinham todas as condições, casa para morar, dinheiro do Banco do Brasil para começar os seus plantios, tudo foi bem organizado. É prova viva, um cara de Farroupilha que coordenou esse projeto. E ele vem aqui na TV a hora que você quiser, eu convido ele a vir te explicar, detalhe por detalhe, com números, com provas, o que aconteceu com o assentamento. Pessoas que, não, mas esse pessoal vem lá do sul, não sei o quê. Não existe sul e norte. Quem nasceu para ser vadio vai morrer vadio. Quem nasceu para ser preguiçoso vai morrer preguiçoso. É muito difícil você chegar a uma pessoa com uma certa idade e dizer, agora você vai começar a trabalhar. Nós aprendemos a trabalhar desde quando? Desde que começamos a caminhar. Agora não, até 16, 18 anos não pode trabalhar. Aí, eu com 18 anos não aprenderia nunca mais. É sinal que dá para viver sem trabalhar. Então, o trabalho, como a educação, o estudo, o aprendizado, a gente tem idade para começar. Tu achas que o Lula esperava esse tipo de recepção aqui no Rio Grande do Sul? Ele sabe. Será? Eles têm Paulo Pimenta, é de Santa Maria, foi até prefeito de Santa Maria. É o ícone do Partido dos Trabalhadores a nível de região central do Estado. Não só na central do Estado, mas eu digo geopolítica da América. Ele é muito amigo do Maduro. Foi lá fazer discurso, dizendo que tinha o golpe no Brasil, e o Maduro deu todo o apoio. Inclusive, Nicolas, assim, inclusive ameaçou de invadir o Brasil se a Dilma saísse do governo. Saiu, ninguém invadiu coisa nenhuma. E depois ameaçou de novo, se Lula fosse preso, ele vai invadir o Brasil. Então, esta gente, eu quero que as pessoas, não importa se você é do Partido dos Trabalhadores ou não, apenas analise, pense até onde este pensamento que as pessoas têm de que não precisa trabalhar. Eu não quero olhar politicamente falando, não, por isso eu chamo o Partido dos Trabalhadores. Agora, eu queria saber, nos partidos dos trabalhadores, assim, esses que entendem que seja a salvação do Brasil através do Partido dos Trabalhadores, quem efetivamente trabalha, quem efetivamente produz alguma coisa. Eu quero saber quanto por cento. Isso eu gostaria de saber. Se o senhor é do Partido dos Trabalhadores, faça uma enquete e pergunte, você faz o quê? Você trabalha no quê? Qual é o seu currículo? Isso eu gostaria de saber. Porque que Partido dos Trabalhadores? Eu teria que ser do Partido dos Trabalhadores, porque eu trabalho há 60 anos e continuo trabalhando, levando 6h15 da manhã todos os dias para trabalhar, não é para fazer política e não é para fazer outra coisa, é para trabalhar efetivamente. Eu produzo alguma coisa ainda hoje com 66 anos e comecei com menos de 6. Então, eu tenho moral para dizer isso. Eu quero saber quem do Partido dos Trabalhadores efetivamente trabalha. Eu sei que em Farroupilha eu tenho muitos amigos que trabalham, mas eu quero saber esses que estão aí fazendo política. Esta estratégia do ex-presidente Lula de começar a viajar pelo sul do Brasil, estar em contato com os seus eleitores, enfim, com o cidadão, é uma forma de mostrar ao Poder Judiciário que o Lula tem um certo carisma popular e daqui a pouco advertir com relação a uma possível prisão do ex-presidente? Talvez seja uma tentativa, porque ele veio com a Gleisi, trouxe o Rafael Correa, que foi presidente do Equador, trouxe o Mujica do Uruguai, a Dilma Rousseff junto. E fizeram esse comício que faltou luz, por sinal, ficaram 15, 20 minutos esperando voltar a luz, mostrando um certo poder, sempre vai ter, em qualquer lugar que ele for, ele vai ter apoiadores. Isso é certo, porque existem pessoas ou tiveram vantagem com ele no poder, e tiveram, muita gente teve. Eu volto a dizer, eu também, num primeiro momento, achei que estava errado não ter apoiado o Lula, não ter votado no Lula no primeiro governo. Fez, no segundo mandato, mais ou menos, não foi igual ao primeiro, mas também o PT, o Partido dos Trabalhadores, junto com o PMDB, claro,
o aval do vice, que era do PMDB. Começaram a enterrar o país a partir do momento que terminou o dinheiro. Terminou o dinheiro porque o país vinha de uma maneira sólida, inflação mais ou menos controlada, vinha com um câmbio. Não, na verdade, tranquilo. o segundo mandato do Lula não teve o aval do PMDB. O PMDB não era vice, sim, mas constituía a base de apoio. Base de apoio, mas o vice era um empresário. Sim, era Era o José Gomes da Silva. José, tinha outro nome. José de Alencar. José de Alencar Gomes da Silva. Era esse aí. Então, se a gente parar para pensar, quando a Dilma entrou... Que aí sim vem a dobradinha com o PMDB. O aval formal do PMDB, não só na base, mas sim na participação do próprio governo, e com diversos ministérios, né, que com bastante dinheiro, o PMDB era os comandante. Mais poupudos. Então, com este aval, acabou o dinheiro. O dinheiro tinha passado via Tesouro para a ZONG, e muito dinheiro, passaram a mão nos fundos de pensão, está aí o Correio, fale com alguém do Correio para vocês verem, o Postales, o fundo de pensão do próprio Banco do Brasil, botaram a mão. A Caixa Econômica, então, é uma desgraça o que eles fizeram com a Caixa Econômica. Foi depenado. Então, se a gente parar para pensar, não acabou só o dinheiro do Tesouro, foi o dinheiro dos fundos de pensão e assim vai, dinheiro que saiu fora do país. É uma história que todo mundo conhece. Então, esse grupo que administra o país desde o Sarney e continuam abraçados, não sei até onde nós vamos aguentar eles. E eu me admiro. Estão todos de mãos dadas? Todos de mãos dadas. Então o Lula está fazendo esse ensaio. Lula, Dilma, Aécio, PMDB. E se o PMDB e o PSDB, que o PSDB não ele é comunista também, socialista comunista. O PSDB não é outra coisa, não é liberal, como dizem que é, não é nada disso. Se essa gente toda enxergar, e o Fernando Henrique já disse isso, que a possibilidade de salvarem a pele é eleger o Lula, eles vão fazer qualquer coisa para eleger o Lula, está provado isso. Se surgir um outro, e é esse fato novo, marqueteiros que vão criar uma outra figura, que eu pensei que fosse o Dória, mas o Dória agora é candidato a governador de São Paulo, ganhou as prévias diante e do Alckmin, José Aníbal. E o Alckmin, que vai ser o candidato do PSDB. O que vai acontecer? Se eles perceberem, a pressão está tão grande assim no STF, para que libere o Lula da prisão agora, e que se enrole isso para frente, para que o Lula é o único cara capaz de continuar com toda essa turma junta, sem maiores problemas. Porque ele foi muito inteligente, ele é esperto. Ele os marqueteiros, porque ele conseguiu pacificar o PMDB, que o PMDB tinha 5 PMDB quando o Lula assumiu. Ele deu um ministério para cada um, acomodou. Ninguém mais falou. Deu dinheiro para todo mundo, chamou todo mundo para a roda, teve apoio do PMDB, teve apoio do Partido Progressista, não podemos esquecer. O PDT já é puxadinho do PT mesmo, acompanhou, o ministro do Trabalho, se acomodaram lá. O PDT não era governo há quanto tempo? Então, se acomodou lá com o Ministério do Trabalho, com o Manuel Dias, tem problema, até agora todo mundo sabe que tem problema, ninguém fala, não chegaram lá ainda. E assim vai. O grande medo que eu tenho, que eu acho que a sociedade como um todo tem esse medo, é que alguém desse grupo se eleja e continue tudo como está, assaltando os cofres públicos. Trocam as figurinhas, mas não trocam o enredo. O enredo continua o mesmo e o risco Brasil continua cada vez maior. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui na nossa TV Cidade, conversando com o empresário Senair Gomes da Silva. Fique por aí, a gente se reencontra em seguida. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive
inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. De volta com o programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, para toda a nossa região de Farroupilha, no aplicativo de celular para todo o nosso planeta. Basta você ter o aplicativo, baixe o aplicativo e depois você vai ter acesso à nossa programação 24 horas por dia, totalmente gratuita. E ainda nós estamos também no nosso site www.tvcidade.net. Ali você encontra um link também com a transmissão ao vivo. O Cidade Aberta de hoje com a presença do empresário Senair Gomes da Silva aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Se discute muito, Senair, ainda nessa questão do Lula, e eu temo pela ajeitação debaixo do tapete que possa estar acontecendo e estar ocorrendo em Brasília. Agora a revisão no Supremo Tribunal Federal, se pode decretar a prisão após a condenação em segunda instância, ou se decreta a prisão quando tiver terminado, esgotadas todas as possibilidades de defesa e de contraditórios junto à Justiça. A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, por enquanto tinha se posicionado firme, dizendo que não iria colocar em pauta a discussão a pedido de uma pressão que estava vindo. Mas talvez a ministra tenha essa postura. Mas o colegiado da Suprema Corte poderá ter alguém que venha a propor essa situação. E o ministro decano, ministro Celso de Mello, que há mais tempo está lá no Supremo Tribunal Federal, ele anda com uma bengalinha também, né? Provocou esta discussão. Os ministros começam a conversar daqui a pouco de que também pode ser uma hipótese mais favorável bonificar o Lula do que prendê-lo? Eu acho que a essa altura do campeonato o Supremo também, uma maioria, a prova está que o último que entrou é o Moraes. O Alexandre de Moraes. Por que o Lula escolheu Alexandre de Moraes? Por quê? Saber jurídico? Não. O Temer, quem escolheu foi o Temer. Pois é. Sim. O Temer escolheu o Alexandre de Moraes por quê? Por saber jurídico? Notório saber jurídico? Não, não foi isso. Ele era ministro do Temer. Sim. Então, foi lá para defender o Temer. Foi lá com o propósito de defender o Temer. Quem são os outros? O Lewandowski foi o Lula por
favores prestados à família Tem o Lewandowski, tem o Fachin, tem a própria ministra Carmen Lúcia, o Dias Toffoli, até o Barroso. Que o Barroso está mantendo uma postura bem diferente. O Barroso tá fazendo barro ao redor do Temer. Está fazendo uma postura diferenciada. Eu acho que ninguém disse para ele que o Temer e o Lula são amigos, amicíssimos, e toda a outra galera, Sarney e tal. O Lula fala mal do Temer, o Temer fala mal do Lula. Claro, é um jogo de ensaio. Para consumo externo, sim. Mas assim, lá dentro do naviozinho deles, eles estão todos muito fazendo festa, estão muito felizes, porque enquanto isso, nós aqui ficamos pensando, mas olha só, o Temer falou isso do Lula, o Lula falou isso. Mas ultimamente nem isso não tem acontecido. Ninguém mais fala de ninguém. A gente desvia para... Como é que é? Para a vereadora Marielle. Marielle dizia aqui para Porto Alegre para algum problema. O Sartori com a discussão da dívida. Nós não vamos empurrar com a briga, não vamos pagar. E assim vai. Então, assim, solução mesmo. E a investigação. Onde estão Você lembra que eram 39 etapas, 40 etapas da Lava Jato? De um ano para cá teve 2 ou 3 etapas. Quer dizer, a Lava Jato puxou os 2 freios de mão, não é só um. E ainda colocou o pé no freio. E ainda botou mais o pé no freio. Então, se a gente parar para pensar, a gente vê que o Brasil está, aquilo que importava para nós enquanto sociedade, ter um país claro, limpo, passado a limpo, quem é sujo vai pagar pela sua sujeira, quem é limpo segue no barco. Não, é o contrário. A sujeira fica dentro do barco e quem é limpo vai se esconder, porque tem vergonha de participar de uma vida pública nacional. Então, a gente percebe claramente que este pessoal que compõe a cúpula política brasileira, você não seria sócio de nenhum deles, pela tua seriedade. Grande parte do pessoal que está nos assistindo não seria sócio deles, porque não confia. Agora, confiar neles para ser nosso administrador de toda a riqueza brasileira, a gente vai arriscar um ou outro. E a gente vai dizer, eu quero o menos pior. Mas quem é o menos pior? Se eles estão todos abraçados. Qual é o fato novo? Quem é o candidato diferente? Não existe. Porque o candidato diferente vai comer na mão da turma que está aí. O Congresso Nacional deveria ser mudado. Não deveria se votar nesse que faz campanha durante os 4 anos através das emendas parlamentares. A gente tem escolha. Quem é o cara? Ele vai para a mídia? Ele vai chegar na sua casa com uma proposta, você já vai desconfiar. Essa proposta não passa. Essa proposta não é viável. Isso não vai acontecer, porque eu voto há 40 anos, outro vai dizer eu voto há 20 anos, e eu sempre errei meu voto. O meu candidato sempre me traiu. Ele sempre fez promessa e não cumpriu. Então eu já ouvi essa semana alguém dizendo que promessa de campanha é um compromisso. É um compromisso que devia, se não cumprir, ter uma penalidade. Quem somos nós para pensar em penalizar um candidato que fez promessa e não cumpriu, através do voto para um outro candidato que vai fazer promessas cumpríveis? Não, a gente execuíveis. A gente não faz esse exercício. No entanto, eles continuam. Teve um ex-prefeito Farroupilha que me disse uma vez, eu não posso cumprir todas as promessas de campanha, porque na próxima campanha eu vou prometer o quê? Então, a gente chega no... Veja, então de brincadeira ele me falou isso, mas são essas coisas que a política brasileira está impregnada, que a gente não tem essa capacidade de discernir o que é possível acontecer e o que não é possível. Eu lembro, quando eu tinha 8 anos, foi uma turma de Caxias do Sul fazer um comício político lá no interiorzão, na última curva do Rio das Antas, onde eu morava, em cima de um morro. E a gente enxergava a BR-116 no outro morro, depois do Rio das Antas, mais ou menos no mesmo nível. E num discurso, um candidato a prefeito de Caxias disse que se ele fosse eleito, ele construiria uma estrada para juntar a BR-116 com os fundos do Agudo. Ou seja, só tinha macaco, tatu, rato e algumas pessoas morando lá. Eu te pergunto, ninguém tinha carro lá. Só a carreta de boi tinha 1 ou 2. Carreta de mula, 1 ou 2 lá. Acho que meu pai tinha 1, meu tio tinha outro, e só. Eu te pergunto, para que serviria essa estrada? Para nada. No entanto, foi uma promessa de campanha. E o cara levou os votos, não eram muitos, mas levou os votos daquela localidade. Então, isso não mudou nada. Eu assisti, quando eu tinha supermercado de Caxias, na Pousada Caxiense, veio um candidato prefeito de Caxias
ali perto da Pousada fazer um comício, e ele disse que colocaria asfalto entre Vila Seca e Amulada. Quer dizer, naquela época, hoje passa automóvel, é turismo. Naquela época não tinha turismo, faz 30, 40 anos já. Não existia esse turismo que existe hoje. E ele dizia que seria interessante. E aí um cara que estava do meu lado, de pé, assistindo, disse assim, vaca não gosta de asfalto, machuca os cascos. Para você ver que o cara do interior mesmo entende que ele está falando uma bobagem. Não é bobo. Né? Então, eu acho que o que falta para nós, enquanto eleitores, é raciocinar um pouco mais. E analisar, colocar a massa encefálica a trabalhar. Outra, hoje, com as redes sociais, hoje com a internet, nem tanto as redes sociais, a internet, vamos para a internet e perguntar. Se eu quiser saber quem é o Adamati, eu entro na internet, entro no Google, eu vou saber se tu tem problema na justiça, se tu tem problema de qualquer ordem. Ficha aí, tá aí a ficha. Está ali, é público, qualquer um de nós. Imagina um candidato. Bom, já que nós estamos falando, e sabes que até as eleições é pauta permanente aqui, cenário eleitoral, tabuleiro eleitoral, alguma mudança da semana passada até o presente momento na corrida eleitoral? A confirmação do Geraldo Alckmin pelo PSDB? Me parece que é um fato interessante para a política nacional. Me parece um fato bem relevante. Porque a partir do momento que é uma candidatura lançada, Bolsonaro já está lançado, Lula está lançado, Ciro Gomes está lançado, Alckmin não se sabia. Era uma incógnita ou não. Ainda. Eu acho que dos candidatos, todos que já se colocaram aí, para o Brasil, como candidato, como pessoa, como experiência, como currículo, independente se tem e deve ter algum rabo preso em algum lugar, independente disso. Difícil quem não o tenha. Eu estou falando em currículo administrativo. Sim. Eu me parece que é o mais preparado, mais equilibrado e mais capaz de dar essa guinada que o Brasil tanto precisa. Mas não podemos esquecer que depende também de um Congresso Nacional. Esse que está aí, se for apenas, vamos admitir assim, vamos reeleger os mesmos que estão aí. Tá feita a coisa. Sabemos que vai acontecer a mesma coisa. Ou compra o Congresso ou não vota. Reformas que tanto precisa. Fica tudo parado. Tudo parado. Porque o Temer só não conseguiu aprovar as reformas porque não tem dinheiro em caixa para pagar o que ele quer. E olha que o Temer até tinha uma certa beleza para mostrar, né? Isso não dá voto. Não dá voto. Não dá voto. Um outro assunto, se fala muito, Senair, sobre os empregos do futuro. A gente vive uma revolução, uma mudança muito grande no próprio mercado de trabalho também. Enfim, a tecnologia vindo com muita força. A chamada inteligência artificial também está chegando. Quais seriam esses empregos do futuro? Alguns novos surgirão e outros acabarão? A inteligência artificial, tanto se fala, vai substituir o advogado, o dentista, vai substituir essas cabeças pensantes, vamos botar assim, o médico, talvez, em boa parte, essa cabeça pensante, porque você vai jogar, por exemplo, o analista de crédito. É um robô. Você joga todo ali, é o sistema. Ele te responde se o cara merece crédito ou não. O telemarketing vai ser tudo já está em grande parte, vai ser tudo por inteligência artificial. Ele vai responder. Me disseram, eu estava lendo inclusive nos relógios desse final de semana, que até o jardineiro pode começar a se aposentar. Vai ter robô, máquinas inteligentes que vão preparar o teu jardim. Temos um exemplo bem claro na agricultura brasileira, principalmente no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Mato Grosso, Goiás, a agricultura de precisão, a agricultura de ponta, que você coloca no GPS, a máquina trabalha dia e noite no espaço que você delimitou, através da aração, plantio, aquela coisa, colheita, adubação, a máquina faz sozinho. Quer dizer, o operador de máquinas agrícolas está se aposentando. O trabalho braçal ficou. Também. Sim. Então, a máquina está fazendo isso. Outras profissões, dentista. Você já imaginou como é que vai restaurar o meu dente? O dentista chega, faz uma fotografia da tua arca dentária e vai lá no teu dentinho, faz a restauração, a limpeza, te dá tchau, e você vai embora. Então, a gente acha isso bastante estranho, para mim principalmente, é bastante estranho. Agora, eu ainda sonho em embarcar no meu automóvel, no banco de trás, e até o Urate lendo meu jornal de manhã cedo, e o carro andando sozinho. Sério? O senhor acaba de chegar ao seu emprego, por favor desembarque.
seria o melhor dos mundos. E já existe, ainda agora, essa semana, os carros uma senhora, elétricos? Não, o carro autônomo. Autônomo. Uma senhora foi atropelada por um carro que estava andando sozinho na rua. Ele estava sem motorista. E ela foi atropelada e aí pararam todos os planos, pararam todos os projetos nesse sentido. Mas isso pode acontecer. Eu não sei, parece que a mulher não estava, ela andando de acordo, o carro estava correto, mas aí houve uma pane mundial sobre isso. Agora, é certo que nós, pela evolução da tecnologia, estaríamos hoje trabalhando muito menos e vivendo muito melhor. Não está acontecendo, porque nós não soubemos nos preparar enquanto pessoa para chegar a esse momento. Nós, primeiro, teríamos que ter guardado mais economias, desperdiçado menos dinheiro, e a sociedade como um todo não se preparou para esse momento. Vai ser muito traumático você ser substituído por uma máquina. Vai ter algumas revoltas assim, localizadas, porque a gente vê que é um caminho sem volta. Agora mesmo, só para ver o quanto a nossa tecnologia está sendo desenvolvida em São Paulo no laboratório, através do profeno, minério algumas vezes mais forte do que o ferro, onde vão construir uma lâmina aqui no Brasil, onde ela vai ser tão fina que passa a água e não passa o sal. E aí vamos pegar a água do oceano, transformar em água potável. Opa. Está sendo desenvolvido, gastaram não sei quantos milhões para que esse projeto saísse do armário. Daqui a pouco nós vamos saber da notícia que placas brasileiras, sendo fabricadas aqui, estariam transformando a água salgada em água potável em qualquer parte deste mundo. Pelo menos a matéria-prima nós temos. Agora, com certeza os chineses vão nos comprar isso, porque eles estão comprando tudo, e o Temer foi lá e disse que o Brasil estava à venda, os chineses rápidos. Estão vindo com os trilhões que eles guardaram e nós não, para comprar o Brasil. O Brasil está na prateleira. Meu caro Ceneiro, obrigado pela presença, até semana que vem. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima semana. Um grande abraço e uma boa semana. Obrigado. Senair Gomes da Silva foi o nosso convidado hoje aqui no programa Cidade Aberta, que vai chegando ao seu final pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Permaneçam aqui na TV Cidade Farroupilha com a nossa programação. A todos um forte abraço e até amanhã com mais um Cidade Aberta.